Salmo 116. Eu amo a Jeová, porque ele ouve a minha voz, as minhas súplicas por ajuda. Jeová é compassivo e justo. Nosso Deus é misericordioso. Como vou retribuir a Jeová todo o bem que me tem feito? Levantarei o cálice da salvação e invocarei o nome de Jeová. Invocarei o nome de Jeová. Cumprirei os meus votos a Jeová na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa de Jeová, no seu meio. Ó Jerusalém, louvem a Jah. Aleluia. Shalom, pessoal. Estamos por aqui novamente, vendo esse belíssimo texto do Salmo 116. E aqui no nosso canal nós damos atenção à Bíblia, os manuscritos bíblicos em hebraico, e também nós conferimos como está no manuscrito, no Códice de Leningrado. Sim, aquele códice bíblico do ano 1008 que permitiu que as nossas Bíblias hoje tivessem o Antigo Testamento. Você sabe que aquele hebraico tem consoantes e vogais, é um hebraico massorético, não é? E nós estamos aqui olhando o Salmo 116, exatamente esse salmo que é belíssimo, que ele fala sobre a misericórdia e a justiça de Jeová e como Jeová Deus, ele está disposto a ouvir a oração dos seus servos, das pessoas em todo lugar, né? Até mesmo as pessoas que não sabem o nome dele, mas que com sinceridade buscam a Deus, por amor, ele pode ajudar essas pessoas também. Agora, aqueles que depreciam o nome de Deus, que não gostam do nome de Deus, infelizmente, essas pessoas estão distantes do Filho, Jesus, e também do Pai, Jeová, não é? Mas aqui nós estamos vendo os manuscritos e como eles nos ajudam a aumentar a fé e o amor por nosso Pai, Jeová Deus. Inclusive, a gente olha em hebraico, vê em português também, porque Deus aceita a adoração também em língua portuguesa. Aqui estamos vendo no Salmo 116, em hebraico nós temos o nome de Deus como Yehová, em português, Jeová. Tudo certo, né? Nenhuma língua está substituindo a outra. Então, em hebraico, Yehová, em português, Jeová, assim como em hebraico, Yeshua, em português, Jesus. Tudo certo, não é? E eu queria que você conferisse aqui alguns achados importantes, especialmente no Salmo 116, que nos ajudam a ver que há uma narrativa acadêmica, inclusive bem embasada por estudiosos, até sérios, né? Mas que muitas vezes ignoraram ou não tiveram acesso a partes bíblicas ou contato diretamente com os manuscritos para que as suas hipóteses e teorias tivesse de fato um embasamento na língua hebraica e no texto bíblico hebraico. Mas como assim? Bom, olha só, já falei de vocês, muito conhecido, por exemplo, o acadêmico, o lexicógrafo, que entendia muito de hebraico, Gesenius. Ele foi um autor muito importante e ainda é importante para a língua hebraica, um gramático muito competente. E nos materiais que ele produziu, ele traz, por exemplo, aqui nessa obra, o nome divino do hebraico, Yehová, em inglês, Jehovah, né? A gente percebe aqui o verbete que ele traz nesse léxico do Antigo Testamento, né? E aí ele vai descrevendo, que é conhecido assim, né? Jehovah, no inglês, no caso, Jeová em português, mas ele diz que essa forma é com as vogais de Adonai, que Jeová, na verdade, não fica Yahová, né? Porque se fosse as vogais de Adonai, então teria que copiar as vogais A ou A, e aí ficaria Yahová. Ele diz, olha, não fica assim não, porque lembra que tem as preposições ali, lá Yahová, ba Yahová, me Yehová? Veja que está tirando aqui nesse me e nesse iode inicial aqui embaixo não tem a letra A. Nesse lá e também aqui está retirando a vogal E e está ficando o som de A. E aqui no ba e
Está tirando a vogal E e está ficando o som de letra A. Então, é A de Adonai. Ele achava que, por causa dessas preposições aqui, o som ficaria realmente com a letra A, seriam as vogais da palavra Adonai. E, de fato, essas escritas estão em muitas partes do manuscrito hebraico, massorético. Já mostrei aqui várias vezes para vocês, não é? Mas vou mostrar novamente por que essa conclusão ela está ignorando alguns manuscritos, está ignorando também a estrutura da língua hebraica, tá bom? Eles vêm novamente aqui nesse material, ó, e apesar de reconhecer a escrita Yehová no hebraico, Jehová no inglês, eles novamente trazem a questão de que eles acham que seria então as vogais A ou A de Adonai por causa dessas escritas aqui, Lai Rová, Bai Rová. Eles acham que aqui no caso está ficando com som de A mesmo, Iá, Iá, Bai Yahová, Lá Yahová. Eles acham que está ficando com esse som e acham até natural. Embora nas duas obras eles chegam a citar o Teodoreto, que dizia que os judeus falavam o nome de Deus como Ayá ou Iá. Ele sabe disso, ele cita aqui a obra de Teodoreto dizendo, olha, Yudaioi de Ayá, quer dizer, falam Iá. Seriam os samaritanos que ele atribui a Yahvé. Bom, vamos lá. Um pouquinho antes de mostrar lá no texto hebraico, é preciso que, se você é um estudioso, um acadêmico, uma pessoa séria, consulte também esse artigo de Pavlos Vasileades sobre The Pronunciation of Sacred Tetragrammaton. Ele está na Ucranica 2013, nessa revista aqui, tá? Está. E esse é o artigo publicado, foi publicado em 2013, ok? Agora, aqui nesta página, que eu vou mostrar para vocês, na página 17, ele esclarece que realmente, muitos autores acham que é uma regra do hebraico, o nome de Deus ter as vogais de Adonai, acham que é um querer perpétuo, como se fosse uma regra do hebraico. Quando eles falam isso, essa palavra assim, querer perpétuo, eles querem dizer, é como se fosse uma regra da língua hebraica que, sim, pega as vogais da palavra Adonai e joga no tetragrama. Só que essa regra que eles acham que existe, que é tão propagada na narrativa acadêmica, é uma regra virtual, gramatical, não documentada aqui, ó, undocumented, ok? Não está documentado. Então, assim, alguém imaginou isso, propagou essa narrativa, mas não está na estrutura da língua hebraica. Tudo bem? Então, não é uma regra, aqui é só um esclarecimento. Então, às vezes, você verá um acadêmico dizendo uma coisa, mas que não corresponde de fato à língua hebraica. Não existe essa regra na língua hebraica. Então, as vogais do nome de Deus não foram misturadas. Elas estão, nesse caso, Yehová, com uma forma legítima. Forma legítima, quer dizer, o que a gente tem aqui dentro desse texto que nós temos em mãos, tá? Que é o texto hebraico massorético que está disponível, então está legítimo aqui, Yehová, ok? Mas aí, aquele autor lá dizia que quando tem as formas lá, Yehová, quer dizer, a Jeová, para Jeová, de Jeová, então ele dizia assim, olha, aqui some a letra E e fica só o som de A. Mais ou menos o que ele estava querendo dizer aqui, ó. Por exemplo, quando a gente encontra essa expressão aqui, ó, aqui é um L, viu? Lá. E aqui é um tipo de A. Aqui, onde começa o nome de Deus, no tetragrama, deveria ter esses dois pontinhos embaixo, que seria a vogal E. Só que aqui é uma preposição, e aqui no caso está sumindo as duas letrinhas E. Ele está vendo? Fica só o som de A, lá é Jeová. Veja que aqui o nome de Deus, ó, tem aqui, ó, as duas vogaizinhas, mas aqui some. Então, para Gesenius e para tantos outros que repetem o que ele diz, eles acham que isso mostraria uma alteração do nome de Deus, do som de E para Iá. Tá? Era isso que eles imaginavam, ok? E a gente percebe que o nome de Deus, ele está escrito aqui, dentro do manuscrito, aqui, ó.
Yehová, ok? Também tem em outras partes desse mesmo manuscrito, aqui, ó, Yehová. Agora, a pessoa talvez fica se perguntando, né? Fica na dúvida. E por que aqui some a letrinha E? Não é? Muitos chegaram à conclusão de que isso era uma prova que ficava som de A mesmo. Aqui, ó, mais uma vez, tá vendo? Lá, aí tirou a letra E aqui, tirou, ficou lá e Rová. Tá faltando uma vogal aqui no meio, tá faltando uma vogal no meio, tá incompleto. Tá incompleto também. Quando escreve assim incompleto, quando o escriba escreve assim, faltando uma vogalzinha, aí no hebraico diz assim, fica impronunciável, porque não forma sílaba. Por isso que eles diziam que era impronunciável. Mas só que tem lugares que está completo, tá bom? Por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Aqui está completo. Lifnei Yehová, está completo. Yehová, aqui novamente, está completo. Como assim completo? Tem as vogais E, O, A, as três vogais. E, O, A, Yehová. Tudo bem? Agora, olha só que interessante. Nesse mesmo salmo, você vem aqui nessa expressão. Ó. Você pensa, que tem o L, o A, e tirou as vogais aqui, tirou a vogal E. Olha só que interessante essa surpresa aqui. Ó. Não retirou as vogais aqui, esses dois pontinhos é a vogal E. Tá bom? Olha aí. Lá e errou. Agora, vamos ver a vogal do meio? A vogal do meio está aqui, ó. Vogal O. Lá e ro, vá. De forma completa dentro do manuscrito do Códice de Leningrado. Estou mostrando para vocês, né? Você talvez pense assim, mas aqui está a palavra amarti. Né? Esse i aqui pertence aqui. Esse pontinho aqui é um i, pertence aqui. Mas esse ponto aqui é a letra O que pertence a esse. Tá? Com certeza que é a forma completa dentro do manuscrito, mostrando que, na verdade, escrever assim completo Laie, Rová, era a forma menos usual, era mais raro, mas era uma forma que existia também. E aqui, essa forma aqui, lá e rová, é simplesmente, ele omite a letra E aqui por uma questão de estilo. É um estilo de escrita, é um modelo de escrita. Tipo em português, você escreve caixa de água ou caixa d'água. São dois estilos de escrita, é apenas um estilo de escrita. Mas aqui mostra completo, ó. Vou mostrar de novo aqui para você. Laie, o, vá. Então, aqui está mostrando que sim, a forma divina do nome de Deus, mesmo quando está com essa preposição, ela está completa, com certeza. Então, gramáticos e outros que ficam repetindo que por causa dessa forma aqui, alteraria o som para A, para ficar igual às vogais de outra palavra, das vogais de Adonai, eles provavelmente não tiveram acesso ou não tiveram foco, objetivo ou tempo para pesquisar formas completas do nome de Deus, que constam aqui no texto da Bíblia hebraica, do manuscrito do Códice de Leningrado. E mais interessante ainda, eu já mostrei aqui para vocês, em mais de 100 casos, mais de 100 textos nos quais a PHS ignorou o nome de Deus, escrito lá no manuscrito corretamente, ela copiou de forma incompleta. Né? Já mostrei isso aqui num vídeo anterior, vocês já viram, está aqui no canal. Mais interessante ainda é que a gente começa a investigar exatamente essa questão das preposições para ver se os gramáticos ou acadêmicos têm razão, embora a gente já saiba que eles dizem coisas que não está documentada. Você percebe que aqui está faltando uma vogal e aqui em cima também está faltando outra vogal, que seria o O. Aqui está faltando o E e aqui o O. Aqui também está faltando a letra E, está faltando a letra O. Só que aqui nesse mesmo texto, nesse mesmo trecho, você encontra lá. Aqui esse pontinho é um O com certeza. Só ficou faltando aqui a vogal E, mas aqui tem a vogal O. Então, peraí, a gente está percebendo que os escribas tinham estilos de escrita, né, que podia variar dentro da própria Bíblia hebraica, tá bom? Então não é só uma questão de mistura com outra palavra, não. A gente está vendo um estilo de escrita. Aqui não tem nada, aqui também está faltando, mas aqui tem, ó, vogal O. Mas aí a gente prossegue analisando vários outros textos para ter certeza. Você chega aqui nesse de Levítico,
E também você encontra a vogal O. Lá em Rová, ficou faltando apenas o E, aqui embaixo. Mas aqui tem o O. A gente chega aqui em Isaías 2,12, percebemos que lá em Rová, o O está bem destacado, está bem marcado aqui a letra O. Está bem escrito lá no manuscrito. Infelizmente, na Bíblia BHS, eles não copiaram como sendo letra O. Então, o pesquisador às vezes fica em dúvida. Ah, eu vim aqui na Bíblia BHS, não está marcado. Às vezes ele não tem tempo de olhar lá no manuscrito e tal. Mas definitivamente aqui é uma letra O. Todo mundo dá para ver aqui. Né? Consta lá no manuscrito, infelizmente, não sei por qual razão, o pessoal da BHS não copiou essa letra. Aqui em cima a gente está vendo a cópia, que é a BHS. Tá? Mas aqui sim, ó, aqui ele aparece. Em Jeremias 3:23, Jeová, de Jeová, ou a Jeová. Então aqui apareceu, ó. Ele foi copiado como sendo uma letra O. Com certeza está aparecendo aqui. Então, peraí, tem lugares que eles copiaram, tem lugar que não copiou? Pois é, acontece. Mas aí a pessoa poderia ficar com dúvida. E a letra O mesmo ou não é? Se você vê aqui dois pontos assim, ó, lá e Jeová, tem dois pontos. Seriam duas letras O? Não, uma é a letra O, Polém, e a outra é a Reviar, que é mais ou menos um acento enfático que eles usam no texto hebraico. Tá? Às vezes para dar ênfase num versículo, para marcar uma pontuação. Mas aqui é certeza de que tem sim a letra O também. Interessante que na VHS, nesse caso, eles copiaram sim. Vamos seguir para ver a questão da letra E agora. Então, letra O tem sim nos manuscritos, a gente encontra em alguns lugares. Em outros não, ou seja, por isso que as pessoas ficavam muito em dúvida, né? Mas tem sim. Tudo bem. A gente chega aqui em Levítico, é bem interessante esse texto, porque ele marca aqui lá, aí vem aqui, faz essa pontuação embaixo, aqui tem um O em cima, ok. O que será que ele colocou aqui embaixo? Foi dois pontos ou foi aquela, parece uma vírgulazinha, uma tag? Aí aqui você olha no texto da BHS e nem coloca a letra O, nem coloca aqui nem metag, nem as duas letras, nem a letra E, os dois pontinhos. Bom, vamos continuar procurando outros exemplos então. A gente chega em Êxodo e tem dois locais, o escriba borrou, né? E nesse outro aqui, nesse outro local, dá para ver que ele colocou dois pontos. Seria a letra E, mas a BHS não copiou essa letra E. Então, alguns pesquisadores ficavam em dúvida. Não, não dá para concluir por aqui. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar procurando. Ali em Levítico 1:9, é muito interessante isso aqui. Olha só, dá para ver claramente que tem a letra E. Esses dois pontinhos embaixo aqui é a vogal E, Shevá, semivogal Shevá, letra E. Bom? Então, olha aqui, tem mesmo a letra E. Mas, infelizmente, lá na BHS, eles colocaram apenas como um risco, como um metag. Então, novamente, a pessoa fica com dúvida, né? Parece que não é conclusivo. Em outro texto, Levítico 4:31, olha aí, de novo aparece lá os dois pontos. Mas dessa vez eles não colocaram aqui, no texto da BHS. Então a dúvida parece que é eterna, né? Parece que permanece. Mas vamos seguir. Bom, agora nós chegamos num texto que definitivamente tem a letra E muito bem clara, que é esse Deuteronômio 32:6, e muitos já sabiam disso, muitos estudiosos já sabiam disso, já apontavam essa questão aqui em Deuteronômio. Olha só, lá e aqui, ó, lá, e, tá vendo aqui esses dois pontinhos aqui embaixo? É uma semivogal E, o Shevá, letra E. E na BHS também foi copiado, então é certeza, olha aí, em alguns casos tem sim. Então nós chegamos à seguinte conclusão. Em alguns casos nós temos sim a letra O, em outros casos nós temos sim a letra E. A letra O, porém, aqui ó, esse ponto, né? Esse ponto que você está vendo aqui em cima, letra O. Em alguns casos a gente encontra mesmo, é verdade, é genuíno, está lá no manuscrito. E, inclusive, o pessoal da BHS em alguns textos também copia. Em outros eles não copiam, mas nesse aqui copiaram. Nesse aqui, Deuteronômio, também a gente percebe que tem mesmo os dois pontos, está muito claro aí. É semivogal é o Shevá. E tem aqui na BHS. Perfeito. Então, depois de comparar vários textos, a gente chega com segurança de que sim,
o nome de Deus, ele está escrito aqui, em alguns casos com a letra O, outros casos com a letra E, mas de qualquer forma, faltando ou a letra O ou a letra E, ele fica incompleto. Então, para um leitor que vai seguir a regra do hebraico, vai dizer assim, ó, ainda não dá para pronunciar, porque está faltando uma vogal. Mas aí onde a gente prossegue dentro do próprio texto, hebraico, massorético, aqui do manuscrito Códice Leningrado, e vê o seguinte, ó, Êxodo 35, 29. Está completo. Aqui a gente vê o nome de Deus no manuscrito, Lai-Rová, Lai-Yehová, né? Lai-Rová. Então, está completo, está perfeito aqui. Infelizmente, a BHS precisaria estudar com mais carinho aí, uma nova equipe, quem sabe atualizar, né? Mas aqui a gente encontra o nome divino com as três vogais, E, O, A. Está completinho, mesmo com a preposição que aquele autor lá, aquele acadêmico que produziu o léxico, Gesenius e tantos outros, dizia, olha, não tem o nome divino de forma completa, então muda para o som de A, para Adonai. Mas aqui é E mesmo, está marcando aqui, lá e Yehová, ok? Não tem som de A de Adonai, não. E também aqui, em Números 28:3, eu gosto muito desse exemplo, porque dá para ver perfeitamente. A gente também pode dificultar um pouquinho aqui para você perceber melhor. Digamos assim, uma tendência que a BHS tem, que não se harmoniza nem com a Bíblia rabínica, que é anterior, que vai considerar a letra O mesmo, nem vai se harmonizar com a Ginsburg, que é uma Bíblia muito qualificada, antecedente, nem também vai se harmonizar com a BHK, a de Quitel, que também vai reconhecer, né? Só a BHS que ignora, né? Então aqui a gente tem perfeitamente o nome divino lá e Rová. Nós temos três Bíblias de peso. E aqui no Salmo 116, 12, é outro caso que eu mostrei no início do vídeo para vocês, né? Tá perfeito aqui, lá Yehová. Aqui está perfeito, completo. Se alguém não tinha visto, se algum estudioso não tinha visto antes, bom, enfim, quem sabe o trabalho vai se atualizando, vai melhorando, né? Mas aqui, para a pessoa que é cristão, que está estudando aí com sinceridade, ou mesmo para quem é curioso, está vendo que o nome divino ele está completo, sim. Lá Yehová, ou mesmo com essa preposição, que às vezes significa para Jeová, ou a Jeová, né? Lá Yehová. Tá de forma completa aqui, não tem o som de A de Adonai. Aqui a letra E mesmo, ó. Lá Ye, o Ye aqui está sendo marcado, tá bom? Está sendo marcado perfeita e claramente, né? Conforme eu mostrei há pouco aqui, quando a gente vem no manuscrito, ele está registrado aqui. Talvez a pessoa passando rapidamente não veja, mas quando você examina com mais cuidado, você percebe que é um caso muito raro. É raro encontrar isso aqui, mas está aqui mostrando que às vezes o escriba poderia optar em escrever assim, ó, tá? Inclusive colocando aqui nesse caso, mais raro ainda, o nome divino completo com preposição, né? Então, no caso, esse texto hebraico, esses exemplos dentro da Bíblia hebraica, eles mostram que os acadêmicos precisam reavaliar, reconsiderar, e não ficar só repetindo uma coisa como se fosse uma regra que nem mesmo está documentada, não é? Não está documentado. Então, o nome divino Yehová, ele está dentro do texto hebraico, ele é legítimo, ele é genuíno. A forma Jeová em português é muito genuína, em inglês Jeová também é muito genuíno, né? Tem muita legitimidade. Então, as críticas que existem são infundadas, né? Pessoas que gostam de depreciar o nome de Deus, que estão contra o nome de Deus, é importante que elas olhem para Jesus Cristo, porque ele disse que glorificar o nome do Pai, santificar o nome do Pai, aumentaria o amor dos seus seguidores, tanto pelo Pai como por Ele mesmo, nosso Senhor Jesus. Então, é melhor seguir Ele. E se olharmos para a língua hebraica e para o texto hebraico aqui, nós estamos tendo provas suficientes. Talvez alguém alegue, mas esse I, ele está muito longe do Vav, ele está muito longe aqui, por isso que não é contabilizado. Mas existem outros casos também dessa letra O, desculpa, essa letra O está bem longe do Vav, né? Existem outros casos dentro do texto e isso é registrado, né?
Às vezes é no caso do nome divino que as pessoas desconsideram, mas em outras situações acontece no texto da letra O está um pouco distante e ser registrada, ser copiada também para as Bíblias modernas, né? Então acredito que é muito importante perceber que a língua hebraica e o texto hebraico estão mostrando que há que se reconsiderar a narrativa acadêmica que fala que o nome de Deus, quando tem preposição, lá Jeová, vai Jeová, seria algo apenas emprestando as vogais de outra palavra, mas que isso não está se verificando dentro do próprio texto do Códice de Leningrado. E eu ainda tenho um adendo aqui para vocês, que é o seguinte: olha que interessante. Que às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, mas é no caso do nome de Deus, estava tentando forçar a barra, ou não era natural dentro do hebraico. Bom, dentro do hebraico a gente vai encontrar muitas palavras assim, ó, como Aie Hudim. E no livro de Esther, a preposição aqui no caso é o re ou ha, né? A palavra Yehudim, judeus. Então, Haye fica assim mesmo. Ó. Agora, quer ver outro exemplo? Laie Hudim. Olha aí, é natural dentro do hebraico escrever Laie Hudim. Fica só o lá, mas ele coloca aqui tudo junto. Ó. Ba Yehudim, que são as preposições lá, ba e vá. Né? Por um. Lá Yehudim novamente aí em Esther. Né? Então, isso mostra que, sim, tem respaldo dentro da língua hebraica para escrever dessa forma. Tá? Que tratava-se apenas de um estilo de escrita do escriba, ok? Então, o nome de Deus completo, lá Yehová, ele ocorre sim dentro dos manuscritos, não empresta a vogal de Adonai, tá bom? E já tem outros vídeos também explicando, se você tem dúvida que a vogal A se transforma em vogal E, que o Shivá composto se transforma em Shivá simples, conforme alguns dizem aí. Já temos vídeo aqui esclarecendo essa outra parte. Se você desejar voltar lá, você procura aqui no canal. Tem mais esclarecimentos, mas daqui a gente pode perceber que sim, é natural dentro da língua hebraica, dentro do texto hebraico, de forma genuína, lá Jeová, preposição, e que Esênios e tantos outros acadêmicos aí precisariam reavaliar com mais cuidado o que a própria língua hebraica e os manuscritos bíblicos dizem, né? Você vai se apegar ao texto hebraico, não o que outras línguas dizem, né? Volta. É melhor se concentrar no texto bíblico que a gente tem disponível. Bom, pessoal, acredito que esse aqui é um assunto mais técnico, mas com certeza há elementos linguísticos, históricos e bíblicos para a gente perceber que a pronúncia Yehová em hebraico, Jeová em português, está tudo certo, tem toda a legitimidade e acredito que isso possa contribuir um pouco mais com o conhecimento de vocês e com a fé de vocês e que todos nós tenhamos a mesma inclinação que o salmista que escreveu o Salmo 116 disse, né? Reconhecer a misericórdia, a justiça de Jeová, invocar o nome dele com amor, com fé, porque ele merece e com certeza ele quer nos ajudar. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com as bênçãos de Jeová, forte abraço e até uma próxima.